Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sociedade Aberta. Meu nome é Bangula Katuma, estou aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de resenha crítica, certo? Resenha crítica é um tipo de texto argumentativo que normalmente os professores pedem ali no segundo, terceiro ano da licenciatura. Alguns professores em determinadas disciplinas já pedem que os estudantes façam resenha crítica de textos. Outros preferem ficar-se pela ficha de leitura, que também cumpre basicamente a mesma função. Ou seja, se por um lado a ficha de leitura é um instrumento de organização do estudo autónomo do estudante, ou seja, o estudante que vai fazer as suas leituras em casa faz uma ficha de leitura. Eu gosto sempre de falar com um papel aqui perto. Bem, o estudante que vai fazer a sua leitura em casa faz uma ficha de leitura onde ele registra de facto os principais elementos da sua leitura, sistematiza, inclusive para facilitar depois a mobilização destes elementos lidos nos trabalhos que vai desenvolver. Hoje vamos falar não da ficha de leitura, mas falaremos exatamente da resenha crítica. E você deve estar a se perguntar, o que é uma resenha crítica? Bem, fique descansado, eu vou lhe dizer e vou lhe explicar como fazer uma. Mas antes de entrarmos nesse tema, peço-lhe que coloque já um gosto nesse vídeo, porque você às vezes esquece, né? Vê o vídeo, esquece de colocar um like. Se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Inscreva-se no canal. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bem, eu vou entrar aqui no meu computador para ser mais fácil e prático. Vocês vão partilhar aqui comigo o monitor do meu computador. Deixa eu entrar aqui. Eu vou abrir um ficheiro do Word. Muito bem. Temos aqui o ficheiro do Word aberto. Como disse, a resenha crítica é um texto argumentativo, não é apenas descritivo, mas ele começa com descrição. A primeira coisa que você deve fazer na resenha crítica é identificar a obra, porque uma resenha crítica ela pode ser relativa a um produto qualquer do intelecto humano. Pode ser um livro, um quadro, uma pintura, né, uma obra de arte também. Pode ser um capítulo de livro, um artigo científico, enfim, qualquer obra do intelecto humano é passível de se fazer uma resenha crítica. Imagine que lhe tenham pedido para fazer uma resenha crítica de um artigo científico. Bem, primeiro você tem que identificar o autor. Escreva, por exemplo, o título da obra. Escreva o título da obra. Imagine teorias do desenvolvimento. Autor, coloque Leonardo Silveira. Pões também o ano da publicação, como se estivesse a fazer uma grelha de leitura, né? Uma ficha de leitura, exatamente. Põe um ano, imagina que seja 2010, põe a cidade, quando foi publicado o livro, ou seja, Luanda, e põe a editora, né? Normalmente pomos aqui primeiro a editora, Asas, e depois pomos o ano e a cidade. Bem, a seguir isto temos que identificar o autor. A identificação do autor ela pode ser feita de forma muito sintética. Aliás, não deve perder de vista que uma resenha crítica é um texto normalmente sintético, entre 2 a 4 páginas, dependendo do qual é o fim, porque uma resenha pode ser solicitada pelo seu professor, em sede de uma disciplina qualquer, quando o professor quer se assegurar que o estudante lê o texto e quer saber quais são as impressões do estudante, quer conhecer o pensamento do estudante sobre determinada matéria. Então, o professor recomenda que os estudantes leiam determinados textos sobre os quais depois deverão analisar, produzindo efetivamente uma resenha crítica. Então, você tem que ter em conta isto, não precisa escrever muito, 2 a 4 páginas. Portanto, primeiro momento, você identifica a obra nestes termos, mas você também pode identificar a obra noutros termos. Como é que você escreveria? Você escreveria, por exemplo, teorias do desenvolvimento. Um olhar sobre os passos, o percurso, fica melhor, o percurso dos
países pobres. Bem, como vocês podem ver, um olhar sobre o percurso dos países pobres, eu aqui acrescentei. Você pode usar também uma forma mais criativa para trazer o título da obra no seu texto. Ou seja, o título da obra apenas é Teorias do Desenvolvimento. Mas eu, como já li a obra e sei que, de facto, uma ideia bem presente na obra é o percurso dos países pobres em relação a essa busca pelo desenvolvimento, eu posso colocar como post-título. Então, essa é uma estratégia de você fazer uma resenha, escolher uma característica marcante da obra e associar ao título original do livro. Isto torna a sua resenha mais interessante e mais chamativa, é uma espécie de isca que você dá ao leitor. Imagine que você faça resenhas para um jornal, ou para o mural da escola, da sua universidade, ou para uma revista científica. É preciso que a resenha não seja algo muito pesado, muito triste, então muito aborrecido, quero dizer. Então você, ao colocar este título, um olhar sobre o percurso dos países pobres, você já está a chamar a atenção para os seus leitores. Portanto, estão aqui duas formas de você identificar a obra. É o primeiro passo. O passo seguinte, você deverá identificar o autor, mas identifique-o também de forma muito preliminar, muito básica, muito resumida. Elementos como o local de nascimento, a profissão do autor, a escola teórica são importantes para contextualizar a compreensão que você vai fazer do texto. Então, imagina, eu posso escrever Leonardo Silveira, natural do Lubito, sociólogo e professor da Universidade XPTO, discute os caminhos e depois desenvolvo os caminhos, desenvolvo aquilo que é a minha ideia em relação ao que o autor faz na obra. Portanto, eu faço primeiro uma identificação da obra, no segundo momento faço uma identificação do autor, já relacionando com o que ele faz na obra, no terceiro momento identifico as características principais do livro, as principais ideias, os problemas que o autor levanta, identifico de forma muito concreta, sem dar palpite, de forma muito objetiva. E no terceiro momento, que seria já o momento do desenvolvimento, o corpo do trabalho, então eu devo fazer aquilo que se chama a minha opinião, devo emitir a minha opinião crítica. Neste caso, o que devo fazer é trazer elementos que eu identifiquei no passo anterior, das características, e procurar fazer duas coisas. Pelo menos é um truque que eu uso nas resenhas que faço. Tentar comparar as ideias que o autor apresenta no livro, no texto, no capítulo de livro, enfim, no material que eu estou a resenhar, e procuro fazer uma comparação ou seja, o pensamento do mesmo autor com as obras dele anteriores, as suas obras anteriores. E vou ver se há um alinhamento, se há uma continuidade, então eu digo coisas do gênero. Silveira, neste livro, mostra-se coerente com a sua linha de investigação sobre o desenvolvimento dos países do terceiro mundo, desenvolve. Ou digo, Silveira surpreende-nos ao se demarcar das ideias desenvolvimentistas que nos habituou nas suas anteriores obras, assim, põe o ano da obra que foi publicado, o título, etc. Portanto, ali eu já estou a fazer efetivamente a minha resenha crítica, estou a fazer uma análise mais do conteúdo do trabalho e vou apresentando os prós e os contras dessa ideia. Em forma de conclusão da resenha, eu deverei dizer aquilo que são os contributos, as mais-valias, com frases do gênero: nesta obra, Silveira, por exemplo, aqui eu digo: nesta obra, Silveira
deixa claro que este elemento, aquele elemento, ou seja, eu fecho a resenha dando indicadores das contribuições principais, não é possível falar de todas, mas das principais que constam do livro, ou do capítulo do livro, ou do artigo que você resenhou. Vamos recapitular para não parecer muito complicado. É verdade. Uma resenha crítica é um texto do tipo argumentativo, não é descritivo, como é, por exemplo, uma ficha de leitura. Uma ficha de leitura é descritiva completamente. Não é? Você identifica a obra, identifica o autor, identifica as principais ideias e ponto. Não emite opinião. Isto é uma ficha de leitura e até tem uma estrutura muito própria, em forma de grelha. Já a resenha crítica não é em forma de grelha, é em texto corrido. Você começa por identificar o título do livro e até pode ter um espaço para recriar, pode associar ao título do livro uma característica marcante do livro, como fizemos aqui no livro de Silveira, Teorias do Desenvolvimento, e nós acrescentamos um olhar sobre o percurso dos países pobres. Isto é numa resenha. Depois você identifica de forma sumária, você identifica o autor, destacando características importantes para a identificação do autor, não todas, apenas as importantes, e depois apresenta as características da obra, em termos de conteúdo, as principais ideias, os problemas que o autor discute. A concluir a sua resenha, você vai fazer recomendações, vai sugerir, vai dizer se a obra é interessante para quem esteja à procura disto e daquilo, se não é interessante, vai destacar, sobretudo, os elementos positivos, em termos de mais-valia, o que é que a obra acrescenta para a comunidade científica. A terminar o vídeo de hoje sobre resenha, eu gostava de dar mais duas notas. Alguns elementos mais sintagmáticos, mais contábeis, como números de páginas, a qualidade do papel, também costumam ser incluídos, mas são detalhes. Dizer que a obra tem 114 páginas, 3 capítulos, é também uma forma de fazer a resenha, mas isso você colocaria lá bem no início da sua resenha, quando estava a fazer a apresentação do livro. Bem, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo ou se quer que a gente faça um vídeo a detalhar, a explicar com mais calma e eventualmente fazermos juntos no meu computador mesmo uma resenha, deixa aqui nos comentários, porque você, se não fez resenha na licenciatura, vai precisar seguramente de fazer uma resenha no mestrado, pois que as resenhas, como as fichas de leitura, são um instrumento para organizar o estudo, para organizar as leituras. Então, ficamos por aqui hoje neste vídeo. Deixe o seu like se ainda não deixou. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e até a próxima. Obrigado.